Então, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar, né, sobre as diretrizes de Viena. Foi um acordo, né, celebrado na Áustria, de 23 a 25 de fevereiro, e eu vou mesmo ler com vocês, tá? Então, nós temos aí as diretrizes de Viena, resolução número 30 do Conselho Econômico e Social da ONU. O Conselho Econômico e Social da ONU, recordando a resolução número 50 181 da Assembleia Geral, de 22 de dezembro de 1995, sobre os direitos humanos na administração da justiça e as resoluções da Comissão de Direitos Humanos, número 1996, número 85 de 1996, né, que é do dia 24 de abril do mesmo ano, e número 44, 1997, de 11 de abril, sobre os direitos da criança, bem como a Resolução 7 do Nono Congresso das Nações Unidas sobre a prevenção ao crime e tratamento de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Recordando também a Resolução número 13 de 1996 do Conselho Econômico e Social da ONU, de 23 de julho de 1996, sobre a administração da justiça juvenil. Recordando ainda a Resolução número 32 de 1996 da Comissão de Direitos Humanos de 19 de abril de 1996, sobre os direitos humanos na administração da justiça, em particular de adolescentes privados de liberdade, observando com satisfação que o Comitê dos Direitos da Criança atribui especial importância à questão da administração da justiça juvenil e que, nas observações finais sobre os relatórios dos Estados-partes, fez recomendações concretas relativas à melhoria dos sistemas de justiça juvenil por meio do Secretariado das Nações Unidas e de outras entidades competentes das Nações Unidas, mediante, entre outros, serviços de assessoria e cooperação técnica. Tomando nota da importância dos serviços de assessoria dos programas de cooperação técnica para auxiliar os Estados a pôr em prática essas recomendações, expressando seu reconhecimento ao governo da Áustria por ter sediado em Viena, de 23 a 25 de fevereiro de 1997, uma reunião de um grupo de especialistas sobre a elaboração de um programa de ação para promover a utilização e a aplicação efetiva das regras e normas internacionais de justiça juvenil. Reconhecendo a necessidade de seguir fortalecendo a cooperação internacional e assistência técnica em matéria de justiça juvenil. PDF pulou, né, gente? Então, reconhecendo essa necessidade, né, de continuar ali a cooperação internacional e assistência técnica com relação ao jovem, que venha essas diretrizes, tá? Acolhe com satisfação as diretrizes para a ação sobre as crianças e adolescentes no sistema da justiça criminal, que constam do anexo à presente resolução, elaboradas na reunião do grupo de especialistas sobre a elaboração de um programa e ação para promover a utilização e aplicação efetivas das regras e normas internacionais de justiça juvenil, celebrada em Viena, de 23 a 25 de fevereiro de 1997, em atenção à Resolução número 13 de 1996, do Conselho Econômico e Social da ONU, e convida todas as partes interessadas a empregarem essas diretrizes na aplicação das disposições da Convenção sobre os Direitos da Criança com relação à justiça juvenil.
2. Encoraje os Estados-membros a utilizarem os programas de assistência técnicas oferecidos pelos programas das Nações Unidas, incluindo em particular o Programa das Nações Unidas de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, a fim de fortalecer as infraestruturas e sua capacidade. Convida ainda a Divisão de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal do Secretariado, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Centro de Direitos Humanos, o Fundo das Nações Unidas, a responderem favoravelmente aos pedidos dos Estados-membros de assistência técnica em questões de justiça juvenil. Insta os Estados-membros a fornecerem fundos e outros recursos para atividades de projetos a fim de prestar assistência na utilização das diretrizes de ação. Convida o secretário-geral a fortalecer em todo o sistema a coordenação das atividades em matéria de justiça juvenil, incluindo a prevenção da infração por adolescentes, particularmente no que diz respeito ao estudo, à difusão de informações, à capacitação, a utilização e aplicação efetivas das regras e normas existentes, bem como a execução de projetos de assistência técnica. Também convido o secretário-geral a considerar a possibilidade de estabelecer um grupo de coordenação sobre assistência e assessoria técnicas em matérias de justiça juvenil, sujeito à disponibilidade de recursos do orçamento regular ou de recursos extra-orçamentários, conforme recomendado nas diretrizes de ação, que poderia ser convocado pelo menos uma vez por ano para coordenar novas atividades internacionais em questões de justiça juvenil. O grupo poderia ser composto por representantes do Comitê dos Direitos da Criança, do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Centros de Direitos Humanos e da Divisão de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, juntamente. Olha lá o gato. Juntamente com institutos como a Rede do Programa das Nações Unidas em matéria de prevenção ao crime e justiça criminal. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e outras organizações e organismos especializados, componentes das Nações Unidas, bem como de representantes de outras organizações intergovernamentais regionais e não governamentais interessadas, incluindo as redes internacionais que lidam com questões de justiça juvenil e as instituições acadêmicas que fornecem assistência e assessoria técnicas. O 7, a diretriz 7 aí, convida o secretário a realizar em cooperação com os interessados e sujeito à disponibilidade de recursos do orçamento regular ou de recursos extra-orçamentários, a disponibilidade de recursos, missões de avaliação das necessidades com base nas recomendações do Comitê dos Direitos da Criança no que diz respeito à reforma. Então, vou reler aqui o 7, que eu acho que ele ficou meio perdido. Convido o secretário-geral a realizar em cooperação com os governos interessados e sujeito à disponibilidade de recursos do orçamento regulamentar ou de recursos extra-orçamentários, missões de avaliação das necessidades com base
nas recomendações do Comitê dos Direitos da Criança, no que diz respeito à reforma ou melhoria de seus sistemas de justiça juvenil na forma de iniciativas conjuntas com a participação, conforme necessário, da Divisão de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Centro de Direitos Humanos, do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, da Organização Internacional do Trabalho, da Organização Mundial de Saúde, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Banco Mundial e de outras organizações e instituições regionais e internacionais de financiamento, bem como de organizações não governamentais e instituições acadêmicas, incluindo as redes internacionais que lidam com questões de justiça juvenil, levando em conta a assessoria dos grupos estabelecidos, de acordo com o parágrafo 6º da presente resolução. A oitava diretriz aí solicita a essas organizações, sujeito à disponibilidade de recursos do orçamento regular ou de recursos extra-orçamentários, bem como aos governos interessados que ofereçam assistência mediante projetos de curto, médio e longo prazos aos Estados partes na Convenção sobre os Direitos da Criança, que, na opinião do Comitê dos Direitos da Criança, necessitam melhorar seu sistema de justiça juvenil e recomendam que esses projetos sejam realizados no contexto dos relatórios dos Estados partes. Sobre a aplicação da Convenção de acordo com o disposto no seu artigo 44. Convida os respectivos órgãos dirigentes das organizações mencionadas no parágrafo 7º a incluir em seus programas de atividades um componente sobre justiça juvenil, a fim de velar pela aplicação da presente resolução. Solicita ainda ao secretário-geral que apresente a cada 2 anos à Comissão de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal relatório sobre a aplicação dessa resolução. 36ª Sessão Plenária de 21 de julho de 1997. O início, né, das diretrizes de Viena, na verdade, se trata ali de 10 resoluções, de recomendações e de pedidos e solicitações, né, a vários órgãos a participarem. Depois aí é que vem as diretrizes propriamente ditas, né? Então vou fazer outro vídeo aí com essa parte das diretrizes de ação sobre a criança no sistema de justiça juvenil. Vai ser a parte 2 do nosso vídeo.